E aí, pessoal? De boa? Bora para mais uma aula. Hoje esse corte social aqui passo a passo, nos mínimos detalhes. Acho que é um tipo de cabelo, um tipo de corte que você vai fazer bastante, né? Você faz bastante na barbearia. Vai ser muito bacana te passar algumas dicas, questão de seguir o movimento natural. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal e tudo é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor para você. Para começar, né, nesse corte aqui nesse cabelo, ele pede um razor part, ele pede um risco feito na lâmina. Então eu começo molhando bem e já direcionando esse cabelo para onde ele vai naturalmente. Então eu só vou procurando a divisão natural, o movimento natural. Isso é muito importante para você ter cada vez mais assertividade nos seus cortes, para você fazer um corte em que o cliente vai gostar não só quando ele sai da barbearia, ele vai gostar tipo o mês todo até ele voltar, porque o corte vai encaixar super bem. Olha só, já encontrei a divisão ali praticamente perfeita, né? Posso dizer quase que perfeita. E agora eu vou com a máquina de acabamento definindo. Pode ser com ela invertida, pode ser com ela normal, né? Só para criar uma guia para depois a lâmina tá passando. Essa é a máquina de acabamento Jukai Pro. Ela saiu há pouco tempo aqui no canal, o review dela tá muito bacana. Já tá com minha máquina principal. Uma coisa, eu levo esse risco até atrás, até no redemoinho. Por mais que ele seja visual, né, por mais, ao meu ver, ele é interessante por ser algo visual que vai destacar o corte, é muito além disso, entendeu? O risco vai ajudar o cliente no dia a dia dele na facilidade de encontrar essa divisão. Depois disso, né, eu normalmente só molho na hora de passar a lâmina. Dependendo do risco eu uso talco, mas quando é para fazer um razor partzinho eu só molho mesmo. E depois venho com a lâmina definindo mais, né, deixando mais certinho esse risco. Eu gosto do risco um pouco mais largo, apesar que nesse aqui não tá nada demais, mas por norma eu deixo mais largo, mais definido, pensando nisso de facilitar para o cliente. Agora, eu vou pegar uma guia, vou levantar ele na frente, ó, definir com ele o tamanho que eu queria, e depois disso vou fazer o corte, né, que vai ser a guia para o restante do corte. Então, muito bacana eu trazer esse corte para você, porque é um atendimento normal, entendeu? É um atendimento meu do dia a dia, é como eu corto no meu dia a dia, sem segredo. E pode ter certeza que vai facilitar muito para você, você pegando todas as dicas que eu vou te passar aqui. Tá vendo, ó? Agora eu vou pegar na vertical, vou juntar tudo no centro e vou usar a primeira, que foi a minha guia, para todo o restante. Então, olha só, eu junto tudo no centro. É como se fosse uma guia central, só que sem divisão, né? É para ser mais prático mesmo. Então dá para fazer um trabalho em um bom tempo e, né, sem perder qualidade nenhuma. Então olha só, eu junto tudo no centro, mas eu nunca perco a guia. O importante aqui para mim é encontrar a guia. Por mais que pareça muito cabelo e no começo você pode até se atrapalhar um pouco, né? Porque é muito cabelo. Eu tô sempre, ó, o meu foco é encontrar a guia e eu só pego o que é topo. Tá vendo? Eu não vou pra coroa, não tem necessidade desse cabelo ser conectado com a coroa. Agora eu só volto meio que aferindo, vendo se tem mais algum detalhe para tirar, se ficou algum degrau. Mas isso que eu te falei, ó, presta bastante atenção. Eu não vou até na coroa. Não tem necessidade desse tipo de cabelo estar conectado com a coroa. Por quê? O movimento natural dele não joga ele para trás, ele vai naturalmente pro lado. Agora eu vou voltar fazendo um mecha-mecha, né, para igualar todo o cabelo. Então olha só, o centro tá mais curto, pela projeção que eu criei, de juntar tudo ao centro. Se você não entende muito de projeção, logo eu vou fazer algum workshop online, então fica atento aqui para você participar. Agora a ideia é igualar a guia, que é a parte mais curta, ó, quando eu pego no horizontal, tá vendo a parte mais curta? Ela é a guia. Quando eu juntei no centro, acabei criando essa guia. Então a ideia agora é pegar todo esse cabelo do topo, ó, agora eu vou pegar do lado esquerdo dele, que pra gente é a direita aqui na tela, e vou igualar com a guia que eu acabei de fazer, nessa guia na horizontal, essa parte mais curta. Então, nesse caso, eu estou criando um formato quadrado, né? Eu quero um corte ali quadrado, e então por isso que eu estou cortando reto. Mas normalmente é o que a gente mais faz no dia a dia. O que pode acontecer é, do lado da conexão, você arredondar um pouco, para tirar um pouco do... não ficar tão quadradão, né? Mas vai de cada cliente também, de cada corte. Então, mais um, ó, ali perto da divisão tem essa desconexão bem grande, porque, né, normalmente o razor part é característico desse corte, ter essa desconexão maior mesmo. E tá tudo bem. Esse tipo de corte, o razor part, é basicamente um único que eu não conecto dos dois lados. A maioria dos outros eu conecto. Então olha só agora, tá vendo o ângulo que eu tô pegando? Eu já tô meio que arredondando o dedo um pouco, meio diagonal, meio arredondando o dedo, já pensando ali na conexão. Não é todo corte que eu faço isso, vai do tipo de cabelo. Eu analiso o tipo de cabelo, faço análise do crânio,
para ver se tem necessidade de eu deixar mais quadrado ou se eu vou arredondar um pouco. Então, com o tempo, né, você entendendo, estudando os fundamentos, isso vai facilitar muito para você. Olha a conexão. Eu pego todo o cabelo do topo com a lateral, só que eu não vou arrastando para trás. Eu pego esse cabelo natural onde ele cai naturalmente. Então eu não arrasto ele para trás. Eu só elevo, só puxo ele ali e já conecto. Forma bem simples, é o que eu faço no dia a dia. É um corte básico do dia a dia. É o que eu gosto de ensinar, né? Que é o simples bem feito. E depois você só vai potencializar na finalização. Então olha só, a conexão agora aqui eu vou pegar dessa forma porque é mais confortável. Acabei ficando na frente, né? Um pouco, mas dá pra você entender bem, ó. Eu pego onde ele cai naturalmente, conecto na vertical. Eu até tô trabalhando com o ombro aqui, o direito um pouco mais alto. Com essa pegada na tesoura, né, com essa forma ergonômica de trabalhar, a ideia é abaixar mais o ombro. Aqui eu tô levantando um pouquinho porque eu sabia que se eu levantasse ficaria um pouco mais fácil para você ver, né, no ângulo que eu tava filmando. Mas trabalhando dessa forma você consegue abaixar ainda mais. Porém, né, já tá uma altura boa, mas ainda consegue abaixar um pouquinho mais. Então, olha só, ali agora, tá vendo? Por isso que eu falei que não tinha necessidade de conectar a coroa antes. Agora sim, né? Agora eu tô trabalhando a coroa. Agora eu tô deixando ela no comprimento que eu quero. Mais uma vez, mas que tamanho, Adri? Vai depender do crânio. A minha guia é o crânio dele, entendeu? Agora eu tô aferindo de forma muito básica, ó, pegando na vertical, só vendo se tem um degrau muito grande. Tá vendo? Ó, tirei um detalhe mínimo ali. Eu só vou... Tá vendo? Eu aferi o cabelo todo e só cortei um degrauzinho que tinha. Então essa parte aferir fica muito fácil cortando com esse método. Mas esse método só é possível também se você entender os fundamentos, entendeu? Se você aprender os fundamentos. A ideia aqui é que você não copie o corte de cabelo. Eu não tô te ensinando a copiar esse corte. A ideia é, tô te ensinando técnicas, tô te ensinando fundamentos para você cortar qualquer tipo de cabelo. Como eu estou ensinando nesse cabelo, nesse corte, né, vai resultar em um corte de cabelo e aqui você vai ver o resultado logo logo. Mas a ideia é você focar nos fundamentos, que assim você nunca precisa copiar nenhum tipo de corte. Clipper Overcomb, zero fechado, pente apoiado na parte mais sobressaída do crânio e sem medo, ó, limpa tudo. Aqui vai ser praticamente, poderia dizer degradê do e-mail, mas vamos tratar como um corte social, né, é o mais comum mesmo. Ó, tá vendo a inclinação do pente um pouco para baixo? Meio que na direção dos olhos, da sobrancelha dele? É porque eu gosto dessa parte um pouco mais curva. Eu não gosto dela muito plana, porque senão sobe demais, entendeu? Ali na frente, sem necessidade. Então, olha só, agora eu já vou pra coroa. Por que eu vou pra coroa? Pra eu criar uma guia pra mim mesmo, saber onde eu vou conectar coroa com parietal, coroa com lateral. Dessa forma, eu consigo criando a simetria, ó. Então, eu vou degrau por degrau, digamos assim, um dedo de cada vez, jogando pro lado aos poucos para encontrar a simetria da lateral com a coroa. Tá vendo? Eu repito várias vezes o processo, porque eu tô com uma ferramenta, digamos que plana, né, reta, para fazer a curva. Então, ó, quanto mais eu repito, você vê que eu faço o Clipper Overcomb várias vezes, porque dessa forma eu consigo criar uma simetria melhor. Claro que aqui, né, eu tô atendendo um amigo e por mais que seja um corte simples e até rápido assim do dia a dia, eu tô tranquilo, entendeu? Se eu soubesse assim, eu só tenho 40 minutos, só tenho 30 minutos, com certeza eu faria o Clipper Overcomb mais rápido e até mais certeiro de primeira. Eu já tiraria mais de cada vez, entendeu? Mas aqui, assim, até bom que você entende o fundamento mesmo. Pente 1,5 aberto, que é equivalente a 2, e ele vai subir até na parte mais clara que o Clipper Overcomb criou. E se for necessário, ele até pode passar um pouquinho, porque o Clipper Overcomb dá 1,5 e o pente 1,5 aberto é equivalente a 2. Então, ó, eu vou subindo meio que já fazendo um polimento ali na aresta também. E se ele tirar, vai ser pouquíssimo na aresta, entendeu? O Clipper Overcomb já tinha feito tudo. Agora, na intermediária, eu já vou, ó, limpando tudo mais uma vez, deixando bem uniforme, bem homogêneo. Por isso que eu repito tanto o processo, ó, de passar a máquina, mas já fica uma dica para você. Se sua máquina corta bem, ó, agora fechado, 1,5 fechado, né, que vai ser a parte ali mais curta. Se sua máquina já corta bem, já tem 5.500, 6.000 RPM, cara, não tem necessidade de você ficar repetindo muito o processo. Normalmente quando a gente está começando, a gente quer insistir demais, tá vendo? Ó, eu não passei tanto e já limpou bem, entendeu? Agora de novo, 1,5 aberto que é equivalente a 2, mesma coisa. Agora o processo vai ser sempre igual. Ele é aberto para conectar lá em cima na aresta e depois intermediário na metade e depois fechado embaixo. Pensando que eu vou fazer um taper, né, nessa nuca, então quando for usar 1,5 fechado, eu vou subir um pouquinho mais nessa nuca para depois eu ter espaço para o taper. O que eu tava falando, tá começando agora, tenta não ficar repetindo demais o processo, entendeu? Passou a máquina 1, 2, 3 vezes, cara,
ela já é muito forte, ela já tem uma rotação muito boa, já corta super bem. Não precisa ficar repetindo tanto o processo, entendeu? Acaba perdendo muito tempo aí de repetir demais o processo. Ó, mesma coisa, ó. Pente 1,5 aberto e vou fazer a mesma coisa. Vou até lá em cima, tá vendo que não deixa degrau na aresta, né? Porque o Clipper Overcome já tinha feito essa conexão, já tinha preparado bem lateral com aresta, lateral com topo, digamos assim. Agora fechado, tá vendo, ó? Eu passo super bem. Não tô fazendo força, por mais que mexa ali, né, na pele dele, eu deixo o peso da máquina trabalhar. Eu deixo só o peso da máquina, é o suficiente. Outra dica, se você pesa demais a mão, você não tem controle disso, entendeu? Você não consegue controlar o quão força você faz de um lado e o quanto você vai fazer do outro. Então é muito melhor você tentar deixar a mão o mais leve possível, só o peso da máquina. Assim é mais fácil você controlar de um lado do outro e deixar mais homogêneo. Ó, intermediário, depois fechado de novo. Por quê? O que eu estava falando do peso. Se você força demais a mão num degradê, por exemplo, do zero, você força muito a mão na marcação do zero. Depois, na hora de tirar a marcação, vai ser difícil, entendeu? Então é melhor deixar só o peso da máquina. Acostuma a trabalhar só com o peso da máquina deslizando assim, que vai ser muito mais fácil para você. Não tem necessidade de forçar. Eu já tinha feito o processo, repeti de lá. Agora, eu já vou vir com a tesoura de desbaste, só fazendo um polimento ali na aresta, suave, tem pouca coisa. Eu diria mais que uma texturização. Vamos tratar que a gente está fazendo agora uma texturização na aresta. Porque você viu que o encaixe já estava muito bom, eu já gostava bastante. Porém, você pode até ver como que eu estava usando o pente. Às vezes, agora tá paralelo, né? Tesoura tá bem paralelo com o pente. Mas às vezes nem tá no mesmo ângulo. Por isso até que eu falo que é mais texturização. Eu só vou bem na ponta dos fios, pensando nisso, diminuir a densidade. Texturização, né, para você que já me acompanha há algum tempo, já participou de algum workshop comigo, online ou presencial, texturização é basicamente diminuir densidade. Mais uma vez, ó, pegando na vertical, texturizando, diminuindo densidade. De uma forma bem comum, bem simples. Se você souber utilizar a tesoura de desbaste, não vai marcar, não tem problema. Claro que a análise do começo, a análise de crânio, a análise do tipo de cabelo, de densidade, vai te ajudar, entendeu? A não ter problema assim, com tesoura de desbaste, com texturização, com a densidade do cabelo, não vai arrepiar e tudo mais, entendeu? Mas a texturização de forma bem simples e eficaz, muito prático mesmo, ó. Na franja, tá vendo? Como eu não tinha conectado ela direto, né? Eu só vim agora nessa parte da texturização. Quando eu já tinha feito o corte lá atrás, a conexão lá atrás, ela já tinha sido conectada praticamente quando eu puxei ela ali para trás. Agora só aquela limpeza no cliente, né, para não ficar cabelo sujo por muito tempo. E agora acabamento. Como eu falo, para mim é uma das cerejas do bolo o acabamento, assim como a finalização. Um acabamento bem feito chama muita atenção para o corte. Então daquele jeito, apoio um dedo no rosto e vou usando a máquina de acabamento como se fosse um compasso, procurando simetria, deixar bem certinho, bem preciso. Essa máquina está riscando super bem, então tá bem tranquilo de trabalhar. Então, olha só, eu marco reto e depois eu volto fazendo a curva até chegar na parte que eu tinha marcado reto. Ali, né, no caso, eu ia fazer a barba dele, então só limpei um pouquinho no rosto. Ali na frente, ó, é muito, né, de cada cliente. Eu, por norma, gosto de alinhar. Se você for ver, eu nem marquei, nem ficou desenhado. Porém, eu tirei o excesso de alguns fios que tinham ali. Esse acabamento, ó, eu gosto sempre de desenhar, de fazer bem feito, porém, em cima da orelha eu não gosto de subir muito. É só o mínimo que eu faço. Agora ali atrás da orelha. Esse acabamento, né, como o da frente ali, a curvinha, é muito, né, é outra coisa que chama atenção, é a cereja do bolo. As linhas assim chamam muita atenção pro corte, tanto de estar simétrico, de estar bem definido, de estar retinho. Então, eu te recomendo a se dedicar a treinar bem essas linhas de acabamento, que vai fazer a diferença no seu trabalho com certeza. Desse lado, mesma coisa, ó, eu faço a marcação primeiro reta, né, bem horizontal, e depois eu vou aos poucos, ó, procurando a curva, tá vendo? Em vez de ir direto, eu vou aos poucos, repetindo o processo várias vezes, assim eu consigo ter mais precisão do que se eu for direto, já querendo já definir de primeira, tá vendo? Eu vou repetindo o processo. Claro que é de cada um, mas fica essa dica para você. Sempre apoiando uma mão no rosto do cliente, sempre apoiando um dedo, tá vendo? Porque dessa forma tem mais precisão, sua mão não fica livre, não fica flutuando. Agora mesmo, ó, tô com o dedo do meio apoiado ali nele enquanto eu vou fazendo esse movimento. Porque assim meio que, né, fica limitado até onde a máquina pode ir. Mais uma vez, ó, tá vendo? Eu gosto de desenhar ali em cima da orelha, porém
só seguindo natural, sem subir demais, né? Pra não ficar super desenhado. Não ficar alto mesmo. Ali eu faço a curva até chegar na parte em que eu consigo deixar reto sem alterar a curvinha lá em cima. Olha só como essa máquina tá riscando, parece que tá pigmentado ali na nuca, né? Olha isso, tá um absurdo mesmo. A máquina tá sensacional. E logo, né, como muita gente pediu o top 5 máquinas de acabamento, acho que esse domingo já vai sair o top 5 máquinas de acabamento, tá sensacional. E essa aí você sabe, né, tá no pódio, tá no pódio. Já defini o zero com essa máquina de acabamento mesmo para fazer um taper. A altura do taper vai ser relacionado à densidade, né, do cabelo de cada cliente, o que você quer oferecer. Eu, por norma, não gosto de fazer linha, normalmente não entrego linha para nenhum cliente na nuca. Então marquei o zero da máquina de acabamento, agora com a máquina de corte eu já vim com zero aberto, que é equivalente a meio. Então, ó, eu vou fazendo a marcação, vou limpando super bem. Nessa parte você vai ver que eu trabalho mais vezes, eu passo mais vezes a máquina pela densidade e pela direção em que os fios nascem. Aqui nessa parte, né, que você sabe que na nuca os fios nascem em várias direções, então tem que repetir várias vezes. Agora eu coloquei na intermediária, que são 2 cliques, estava aberto, eu dei 2 cliques para fechar. E repito o processo muito próximo de onde eu tinha criado a marcação antes, vai até lá em cima mesmo. Agora, zero fechado, né? Só para conectar, só para conversar com o zero da máquina de acabamento. Já estava com o pente meio na mão, aberto, ele é equivalente a 1. Se você tiver a mão suave e saindo ali no final, depois ele já até conecta com 1,5. Mas nesse caso aqui, ó, é meio aberto que é equivalente a 1, tá vendo? Olha só, eu passo a máquina em várias direções, porque os fios nascem em várias direções. Então, olha só, mesma coisa, pente meio aberto, agora intermediária, que é equivalente a 75. Se você for ver, o taper já tá pronto, né? Eu só te coloquei na intermediária, o taper tá pronto. Depois eu acabei utilizando o pente 1 aberto e fui fechando o mesmo processo, só que acabou, acho que a câmera acabou a bateria bem nessa hora, então acabou não aparecendo aqui na aula. Mas ó, tá vendo? Tá muito suave já. É porque, né, eu quis voltar depois com o pente 1 aberto e fui fechando, só para suavizar um pouquinho mais ali. Mas tá vendo? Já tava muito bom. Aí agora já lavei o cabelo dele, eu sempre entrego lavado mesmo, sempre limpo. É uma coisa simples, mas ao meu ver é um diferencial que, né, já fica essa dica, tanto para fidelizar o cliente, para oferecer um diferencial, é muito válido. Agora essa finalização, preste bastante atenção no movimento do secador, para onde eu estou direcionando o vento. Outra coisa, olha que sempre o secador está sempre em sincronia com a escova, com o pente, para eu direcionar o cabelo. Agora, eu entro com a escova, depois eu giro e levanto para dar tensão. Então vai ser uma finalização super simples, só seguindo o movimento natural do cabelo dele, mas vai ver que é bem diferente do que se eu só passasse a cera e penteasse para o lado, entendeu? A cera, a pomada, o que for. Então dá atenção a isso, entendeu? É um corte super simples, um corte do dia a dia, o que você mais faz no seu dia a dia. Porém a finalização, você perde ali 2 minutos para fazer uma finalização bem feita e vai ser muito diferente, entendeu? Até a percepção do cliente sobre o cabelo dele. Agora uma cera com brilho, eu passei uma quantidade razoável, porque o cabelo dele é bem denso, né? Vai do que você quer entregar também, até você explicar para o cliente o tipo de cera, por que está passando, como finalizar. Te ajuda, né, a vender mais produtos se você tem interesse, né? É sempre muito bom você aumentar o ticket médio aí com cada cliente que você atende. Vai vendo que eu vou espalhando o cabelo, a cera no cabelo, tanto por bem superficial quanto na raiz, vou espalhando bem. Depois de espalhar bem, lavei minhas mãos e com o pente largo, nesse pente jacaré, vou seguindo o movimento natural, de fora a fora. É só seguir o movimento natural que já vai ficar muito bacana. Como eu já tinha dado o volume antes na franja, na frente, né? É onde eu preciso de volume. O resto é só seguir o movimento natural que já fica muito bacana. O cabelo fica comportado, o redemoinho não vai ficar arrepiando, até porque eu respeitei o comprimento da coroa e o comprimento do topo também. Olha só, seguir o movimento natural e onde tem que dar o volume eu levanto. A cera tem uma fixação muito bacana, essa cera da Rayjoy. Para quem é de Portugal, essa cera vem da Barberalha, que é uma loja de bastante confiança. Já fica a dica para você aí que está em Portugal, está chegando em Portugal. Já fiz a barba dele também, né? Bem simples, mas desenhadinha, tá bem bacana.
E aí, o que você achou do resultado final? O que você achou dessa aula? Tá gostando dessa aula? Como eu disse, sempre muito importante você aprender fundamentos, entender os fundamentos para você parar de copiar os cortes de cabelo. Para você ter autonomia, autoridade para você fazer o corte que você quiser, no tipo de cabelo que você quiser, para você não ter insegurança quando senta algum cliente na sua cadeira, entendeu? Como eu disse, eu não estava ensinando exatamente esse corte, né? Claro que acaba sendo uma aula de um corte social, né? Mas a ideia é te ensinar os fundamentos, as técnicas, todos os detalhes aqui, e não só o corte. Então foca nisso, logo eu vou trazer um workshop online, fica atento por aí, né? Pra gente começar o ano com chave de ouro. E é isso aí, depois deixa seu comentário falando o que você achou da aula, o que você achou do resultado final. Olha só, transformado, né? Tava com cabelão. Francis aí é meu amigo lá da minha cidade, Francis é de Goianésia. E aí, espero de coração que você tenha gostado, logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo, tamo junto!